Amigas e amigos, a liberdade provisória do José Dirceu, provisória na atual circunstância, não dá para fazer futurismo, mas na atual circunstância provisória, tem vários aspectos que merecem ser ressaltados. O principal deles, sem dúvida alguma, que é a questão da justiça. Justiça contra uma perseguição política odiosa, com todos os adjetivos que eu venho falando aqui, insana, covarde, cruel, etc, etc. Se ficasse aqui falando adjetivos por tempo indefinido, não se chegaria a uma conclusão exata do que representa esta perseguição política. Uma perseguição política, na verdade, contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o objetivo. Eles vão promovendo o cerco. O José Dirceu paga o preço de ser muito próximo do ex-presidente, de ser um dos principais responsáveis pelo projeto político, pelo processo político que resultou nesse ciclo de governos democráticos, progressistas e populares. Isso já vem da época do Mensalão, quando ele, José Dirceu, foi condenado de maneira infame, sem que houvesse uma única assinatura dele em todo o processo, já comentei também isso aqui. Criaram uma farsa, vou deixar aqui o vídeo que demonstra que foi de fato uma farsa, e criaram a farsa do chefe da farsa, a teoria do domínio do fato, e com base nisso eles condenaram José Dirceu. Depois chegou a Operação Lava Jato, que é uma infâmia maior ainda. Ou seja, é um cerco que eles promovem contra o ex-presidente Lula. Isso também pode ser aplicado no caso do Antônio Palocci, do Vacari e outros. Tem os teatros, como o caso da prisão do Cunha, o caso da lista da Odebrecht, que varreram tudo para debaixo do tapete, e as contas do Cunha na Suíça, as contas do José Serra, as delações do Aécio Neves, que foi depor agora na Polícia Federal e a mídia escondeu, as delações do Fernando Henrique Cardoso, e vai do Temer, e etc, 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 tudo que a gente sabe aqui, que varreram tudo para debaixo do tapete. Os depoimentos do Eike Batista, do João Santana, que varreram tudo para debaixo do tapete. As denúncias na Petrobras que eles não apuram, ficam fazendo só politicagem, delação premiada, e que não se chega a conclusão nenhuma. Simplesmente sentaram em cima das delações, das denúncias, tanto da Odebrecht quanto da Petrobras, sem falar outras, metrô de São Paulo, Furnas e etc. Ou seja, a Operação Lava Jato foi claramente criada com esse objetivo. Já falei, repito, é sempre bom a gente ter essa referência. O Grupo Globo, que é o principal operador político do golpe, criou a Operação Lava Jato com esse objetivo. Agrupou em torno da Lava Jato todo o arcabouço político do golpe. O cartel mafioso midiático, os partidos de direita ou as personalidades de direita, os partidos nem aparecem mais. São personalidades com manobras vergonhosas, absurdas. O golpe em andamento, essa questão aí, por exemplo, desta tentativa já de adiar as eleições de 2018, se insere aí. Esta campanha de ódio difuso que eles espalham pela sociedade com esse martelar goebbeliano do ódio, instrumentalizando, financiando esses grupelhos fascistas, os esgotinhos que eu falo sempre aqui, que resulta em comportamentos de psicopatas, como aqueles que foram lá hostilizar o José Dirceu em Brasília, sociopatas. Isso tudo compõe aí a lógica da Operação Lava Jato, do Grupo Globo, do cartel mafioso midiático, das personalidades políticas de direita, e resulta, consequentemente, na aplicação do projeto, do programa do golpe, as reformas liberais, trabalhista, previdenciária, PEC 55, etc. Esta que é a finalidade. Ou seja, é uma elite que está aí, claramente em oposição ao que os ideólogos da República chamavam de ideal republicano. Rui Barbosa, Oliveira Viana e outros. Já naquela época eles falavam desta direita, desta elite, que enquanto elas exercessem a sua dominação política e ideológica, o Brasil não tinha como dar consequência ao ideal republicano. Ou seja, termos uma sociedade desenvolvida, unida, com um progresso social, com democracia, um sentimento de pertencimento, de que todos pertencemos a uma nação, a um país, para que pudéssemos ter um país com soberania nacional. Esse era o ideal republicano. E eles já diziam que com essa elite essa elite era um obstáculo a tudo isso. E agora com o golpe a gente está vendo a comprovação disso. A perseguição, portanto, ela é odiosa porque ela ocorre em pleno século XXI, depois de uma longa trajetória de lutas para que o povo erguesse barreiras, para se proteger da violência, da truculência dessa elite escravagista, com quase 400 anos de violência e truculência nas costas do escravagismo, essa herança, que continua, truculência e a violência, etc., o parasitismo, barreiras como as constituições de 46 e 88, a Revolução de 30 e o ciclo de governos populares e democráticos do Lula e da Dilma, num período histórico inédito. Isso despertou esse ódio todo aí.
Esse é o objetivo, é desgastar, é atacar, apagar da memória do povo, apagar da percepção popular a possibilidade de termos a consecução do ideal republicano. Aquela elite que Rui Barbosa, Oliveira Viana e outros falavam, né, que era um obstáculo ao desenvolvimento do país. É exatamente isso. Quando a liberdade de expressão ela é franqueada, as coisas aparecem. O exame mínimo da realidade vão mostrando exatamente o que está por trás das cortinas desse teatro todo aí do golpe, dessa manipulação política e ideológica. O José Dirceu, por exemplo, está na Folha de hoje. A Folha faz um jornal de fofocas, não dá para dar credibilidade, tirando os editoriais, alguns colunistas, poucos, né, que tem uma expressão clara de direita. O jornalismo da Folha é fofoca, mas na Folha está dito que o José Dirceu teria comentado que é preciso uma guinada à esquerda, que o Lula deve defender um projeto, um programa de governo de esquerda. Olha aí já um assunto relevante para se debater. É mesmo pela esquerda, né? Não é necessário mais do que termos aí um projeto de esquerda, um programa de esquerda, termos um projeto de centro-esquerda? Porque o golpe está inserido numa lógica que eu venho falando aqui, da lógica do projeto neoliberal. Com toda essa ideologia escravagista, a elite e a direita brasileira está inserida no ideal, no projeto neoliberal que se traduz aí nas mazelas que a gente conhece, desemprego, guerras, violências, né, truculências e etc, etc. Pelo mundo afora a gente está vendo isso. A tal da crise política é isso aí, é resultado da aplicação do projeto neoliberal. Tem que ser a força, a fórceps, né, apagando da percepção popular, né, da compreensão popular, a necessidade de lutarmos pela superação dos restos do feudalismo, né, do escravagismo, que eu também já comentei aqui, né, que sobrou aí da Revolução Francesa, das revoluções burguesas, a era das revoluções. Isso aqui, o capitalismo, o projeto neoliberal, é a expressão mais acabada disso, desse resquício. O capitalismo é o resquício do escravagismo e do feudalismo. Tudo isso a gente tem que compor para a gente entender exatamente o que está acontecendo agora. Daí a necessidade de termos esta frente ampla de defesa da nossa soberania, do nosso país, do nosso ideal republicano. É preciso situar as coisas aí. Porque senão a gente se perde nas baixarias aí da Operação Lava Jato, da Globo, desse projeto. Ficar discutindo isso, na minha opinião, é perda de tempo. Perda de tempo. Nós temos que pensar exatamente na defesa do país, em um projeto estratégico. Porque o golpe produz essas mediocridades aí, como o Sérgio Moro. Aí fica se discutindo quem é o Sérgio Moro, o que ele faz, se vai ser candidato, não vai ser candidato. É um medíocre. É um claro office boy da Casa Grande. É como o Edson Fachin, por exemplo, está na Folha também de hoje, sempre ressaltando que é o jornalismo de fofoca. O Edson Fachin que tirou o habeas corpus do Palocci e jogou para o plenário do STF, que despertou inclusive reação, ironias dos juízes do STF. É uma manobra boba, besta, molecagem também do Fachin. E tudo isso, segundo a Folha, em conluio com a Carmen Lúcia, para exatamente, eu sou o bonzão aqui, estou aqui a serviço de vocês, golpistas, pilantras, essa turminha aí toda desta elite escravagista, corrupta, que construíram esta indústria da maracutaia, ergueram esta pirâmide, e lá do pico da pirâmide fica olhando para o povo com esses comportamentos de moleques. Tudo isso a gente precisa situar para a gente entender do que se trata esta campanha odiosa. Por que ela é odiosa? Essa perseguição política ao ex-presidente Lula e a todo o seu entorno. Este é o conjunto da obra dos golpistas. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.